Nós demos aí um stop na série na semana passada, porque o pastor Massal estava aqui. Quem está acompanhando a série com a gente aí? Nós estamos pregando uma série chamada Princípios Elementares. Você que não está acompanhando a série, você pode ficar à vontade de entrar no nosso canal do YouTube ou no Spotify e acompanhar toda a série. A série tem como esse nome Princípios Elementares, porque é o que diz o próprio texto que nós vamos ler. Nós falamos que muitas pessoas já estão falando de coisas muito profundas, mas elas não têm uma base firme. É como se uma pessoa estivesse na 7ª série, e aí fosse falar de um assunto de primeira, de segunda série, e ela falasse, nossa, eu nunca vi falar sobre isso. Porque ela não firmou, não construiu o conhecimento dela sobre uma base sólida. E quando a gente fala básico ou elementar, normalmente as pessoas usam o básico como um adjetivo pejorativo, ou seja, é básico, é elementar, como se fosse uma coisa de menor valor. E na verdade, o básico, o elementar, é o que sustenta, é o alicerce, é a estrutura. E nós não podemos ser cristãos firmados, cristãos sólidos, se nós não tivermos uma base sólida. Me mostra um cristão que vive oscilando, que hoje está bem, está ali animado, de aparecer na frente dele, ele dá um chute, dá um tapa na cara do capeta e manda ele embora, e vai para cima e ganha alma para Jesus. Chega na outra semana, está fincado no pecado, desanimado, não sabe se mais quer saber de Deus, não sabe mais se quer saber da comunidade, da fé. Depois passa umas 3 semanas animado de novo, conta comigo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, chora e rola no chão. Depois passa mais uns meses, eu não sei se eu estou afim, não sei o que está. Me mostra um cristão assim, e eu te mostro um cristão que tem uma base fraca. Tem uma base que não foi firmada no Evangelho de maneira correta. Ou a base está errada, ou a base contém erros. Então quando nós dizemos que nós estamos pregando de coisas básicas, nós estamos falando de alicerce, e vocês vão me ver falar muito de coisas que são básicas. E quando nós vamos para os princípios elementares, eu quero ler com você aí, Carta aos Hebreus, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, vocês vão ver quais são os princípios elementares. O escritor aos Hebreus diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que ele está dizendo? Gente, vamos deixar de lado os princípios e vamos partir. Ele vai dizer assim: deixemos-nos levar para o que é perfeito. E aqui o perfeito fala de completo, de coisa mais madura. Ele está dizendo, vamos deixar de lado os princípios elementares para nós falarmos de coisas mais maduras. E ele vai dizer assim, ó, não lançando de novo, o que ele está dizendo? Eu já lancei o alicerce. É por isso que eu quero levar vocês a um ponto mais maduro, porque eu já falei do alicerce. E eu dou graças a Deus, porque o escritor agora ele vai organizar os assuntos. Ele vai dizer o seguinte: não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então ele organiza isso em 6 pontos. Os 2 primeiros pontos, que fala sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus, ele está falando da base do relacionamento com Deus. A base do meu relacionamento com Deus é o arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento de obras mortas? É um arrependimento contínuo. Aquele arrependimento onde, o que é arrependimento? É mudança de comportamento, é mudança de mente, é mudança de vida. Então eu reconheço coisas que não fazem parte da minha nova natureza, e eu vou me arrependendo, eu vou mudando, eu vou abandonando isso, e isso é a base do meu relacionamento com Deus. E ele vai dizer, e a fé em Deus. Nós enfatizamos o em, porque não é a fé no poder de Deus, fé na capacidade de Deus, mas é fé no caráter, é fé na pessoa de Deus, na bondade, nas virtudes de Deus. Depois nós falamos sobre a doutrina de batismos, e aí nós começamos a falar de doutrinas que relacionam-se com a nossa vida de comunidade. Ou seja, nós somos mergulhados no corpo de Cristo, nós somos batizados no corpo de Cristo. Então não faz sentido você ser um cristão e viver fora da comunidade, porque você foi batizado em Cristo, você foi batizado na comunidade da fé, você foi batizado no corpo.
Nós falamos sobre o batismo nas águas, falamos sobre o batismo no Espírito Santo. E aí então falamos da imposição de mãos. A imposição de mãos fala da autoridade que esse corpo tem sobre o indivíduo, sobre enviar, sobre compartilhar dons, sobre garantir, sobre proteger. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Perceba que nós estamos ainda falando de assuntos básicos. Falar sobre ressurreição dos mortos é falar sobre assunto básico. Agora, se a fé em Deus e arrependimento de obras mortas me firma na relação com Deus, se entender sobre a doutrina de batismos e a doutrina de imposição de mãos me firma no relacionamento da comunidade, o que nós aprendemos, o que a fé, o entendimento sobre arrependimento, sobre a ressurreição dos mortos, vai trazer de firmeza para a minha vida, vai solidificar a minha vida, é porque nós como cristãos, nós não vivemos uma vida que para na nossa morte. Nós como cristãos temos esperança na ressurreição. Nós acreditamos que a morte física não é eterna, ela é temporária. Um dia nós vamos ressuscitar e vamos passar a eternidade com Deus. Você crê nisso? Então vamos ler primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Se pudesse só dar um pouquinho mais de retorno para mim, eu agradeceria. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Entenda que dormir como morrer. Nós não estamos enfatizando uma doutrina equivocada, que é a doutrina do sono da alma, como se o cristão dormisse e um dia ele acordasse quando ele ressuscitasse. Nós vamos ver que tem um texto aqui que já desmonta isso, mas aqui ele está falando sobre os que morreram. Ele vai dizer: nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então primeiro, vamos ficar comigo no texto. Ele vai dizer que ele vai escrever tudo isso para que nós tenhamos esperança. Qual é a diferença de fé e esperança? Fé é para o agora. Eu creio para agora. Eu creio que não creio que vai ser. Jesus vai dizer: se você orando, crendo que já recebeu, então fará aquilo que você pediu. Ou seja, quando eu oro e tenho fé, eu aplico o que já recebi e trabalho como algo que já está pronto. Esperança é para o futuro. É uma atitude a respeito do futuro, é um comportamento que define a minha espera, com uma fé naquilo que irá acontecer. E ele está dizendo: olha, vocês não podem viver como alguém que vive sem esperança. E ele continua: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E Ele vai dizer: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Como que nós devemos consolar uns aos outros? É dizendo: olha, um dia, nós que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que morreram vão ressuscitar, dado o som da trombeta, nós, juntamente com eles, seremos arrebatados, e nos encontraremos com Jesus nos ares. E ele está dizendo: use essa informação para trazer consolo. Lembrando que a igreja primitiva estava vivendo um alto nível de perseguição, um alto nível de mortalidade pela fé. E ele está dizendo: quer dar consolo? Diga para eles que ficarem tranquilos, que um dia eles ressuscitarão e se encontrarão com Cristo nos ares. E aqui ele está estabelecendo a doutrina da ressurreição. Ele vai usar nomes como ressurreição dos mortos, arrebatamento, encontro com Cristo nas nuvens, para falar desse dia, aonde nós vamos ressuscitar e se encontrar com o Senhor. Queridos, isso é importantíssimo para a vida da fé, para a nossa vida de fé.
nós olharmos para uma vida cristã que transcende a vida, e que a morte deixe de ser desesperador, porque um dos maiores dilemas da vida humana é a morte. Todos nós, quando nos deparamos com a morte, nós ficamos como num hiato, sem saber o que pensar. Nesse mês eu celebrei, nem se posso dizer que se é celebrar, né? 4 atos fúnebres. Fui em velórios de pessoas que eu tinha relacionamento, de outras que eu não tinha, tanto para dizer algo. Ontem, antes de nós irmos para Sorocaba, no culto nós estávamos lá, junto com o Mateuzinho e com a Débora, por conta do avô dele que faleceu, dando uma palavra no velório. E quando nós chegamos diante de pessoas que estão lidando com a morte, eu li ontem o texto de Eclesiastes que diz que é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa, porque a morte é o caminho de todos nós, e todos nós morreremos, e temos que levar isso em consideração. Agora, como nós encaramos a morte, é que determina a nossa fé, porque ele está dizendo aqui que nós deveríamos consolar uns aos outros, e não deveríamos viver como aqueles que vivem sem esperança. Olha o comportamento do apóstolo Paulo diante da morte. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Olha o que ele está dizendo. Gente, eu combati um bom combate, eu terminei a carreira, agora eu vou receber a coroa. Quando alguém corre uma corrida, uma maratona, qual que é o objetivo? É ganhar o prêmio. É concorrer e ganhar o prêmio. E ele está dizendo, gente, eu corri bem, e agora eu vou me encontrar com o meu Senhor, e vou ganhar uma coroa que está reservada para mim. E ele vai dizer, e essa coroa não está reservada só para mim, está reservada para todos que amam a sua vinda. Ou seja, tem uma coroa reservada para cada irmão que ama, que estão esperando e amando a vinda do Senhor. Olha como os cristãos lidavam com a morte. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 24. O texto diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. Olha aqui, ele desmonta a doutrina do sono da alma, porque quem morre não fica dormindo esperando para um dia restar, ele fica no estado intermediário. Ele está dizendo, porque quando um cristão morre, imediatamente ele passa a estar com Cristo. E ele está dizendo que isso é incrível. Ele está dizendo, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. E ele vai dizer, o que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Ele está dizendo o quê? Gente, eu estou pressionado. De um lado é morrer e estar com Cristo, isso é o melhor. Isso seria o melhor dos mundos. Sabe quando você está fazendo, gente, a melhor opção é essa aqui, Qual que era a melhor opção para Paulo? A melhor opção é estar com Cristo. Mas ele está dizendo, mas tem uma outra opção e eu estou pressionado. Por quê? Vocês ainda estão precisando de mim aqui. Então eu vou ficar porque vocês estão precisando. Mas para mim é muito melhor morrer. Olha a ideia daqueles irmãos que viviam naquele tempo. O morrer para eles era lucro, era considerado lucro. Estar com Cristo era algo que não tinha comparação. Não era um dia temido, era um dia esperado. Eles viam, eles olhavam para a vida eterna. A palavra de vida eterna era a palavra pregada. Quando o apóstolo Paulo está pregando no Areópago para muitas pessoas, depois ele vai pregar para alguns gregos, e enquanto ele está falando sobre sabedoria, está todo mundo ouvindo o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, gente, eu vou falar de ressurreição dos mortos, o pessoal falou, esse cara está maluco. Alguns se interessaram, mas outros consideraram ele maluco. Por quê? Porque ele estava falando sobre ressurreição dos mortos. Ou seja, a palavra do evangelho fala de ressurreição, fala de vida eterna. É porque nos nossos dias o evangelho está muito para o aqui, está muito para o agora.
Mas o evangelho do Senhor, ele transcende o aqui e o agora. Certa vez Jesus estava pregando um sermão duro, um sermão difícil, sobre tomar o sangue dele, sobre comer o corpo dele, e as pessoas começaram a ir embora, começaram a evadir do local da mensagem. Daqui a pouco os discípulos dando um feedback para Jesus, dizendo assim, ó, muda o sermão, porque o pessoal não está curtindo. O pessoal está tudo indo embora. Aí Jesus olha para eles e fala assim, vocês querem ir embora também? Pode ir. Aí Pedro fala, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor nos ensina a ter carro novo. Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor nos dá todos os códigos para vivermos uma vida próspera. Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor nos dá toda a orientação para a gente ter uma vida magnífica. Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro está dizendo? Tem muita coisa por aí, ensinando muita coisa, mas só o Senhor fala de vida eterna. Só o Senhor fala de uma vida que transcende. Só o Senhor fala de uma vida que passa daqui para lá. Olha o que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 1, no 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios 15, 19, ele diz o seguinte: e se nossa esperança em Cristo é unicamente para esta vida, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Se a nossa esperança em Cristo é unicamente para esta vida, nós somos os mais miseráveis no mundo. O que ele está dizendo? Nós podemos ter esperança para essa vida, mas se é só para essa vida, nós somos miseráveis. Por isso que todo evangelho, que toda mensagem, toda pregação, que foca demais nas coisas daqui, nas coisas daqui, nas coisas daqui, ela não está te fazendo alguém que transcende, ela está te fazendo alguém miserável. Se você busca a igreja e busca a palavra de Deus só para ter aqui e agora, você está sendo conduzido a uma existência miserável. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Porque ele está dizendo que se a gente só espera do Senhor para aqui, para esta vida, nós somos os mais miseráveis no mundo. Outras versões vai dizer, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a pregação do evangelho, ela nos leva a olhar para lá como o nosso destino, onde nós vamos reinar com Cristo eternamente. Nós não estamos focados só para essa vida. Eu queria pôr, se pudessem colocar para mim um trecho de um filme. Douglas, você não me ajuda aqui só a tirar esse, por favor? Vai ilustrar bem o que eu estou querendo dizer. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Jesus por isso. Nós somos cristãos, mas nós estamos vivendo por aquele punhadinho de água que está vazando pela mão, sendo que nós somos chamados a viver pela vastidão de água que não tem fim. Nós somos chamados a olhar para a eternidade, só que desde a igreja primitiva, já tinha um esforço de Satanás para que parássemos de olhar para a eternidade, para que nós nos desacreditássemos a vinda do Senhor. Olha o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 3, do verso 1 ao 9. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com elas lembranças em sua mente sincera, que vocês
Lembranças à sua mente sincera, que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo? Gente, tem um pessoal no meio de vocês dizendo que nada, Jesus não vai voltar não. Já faz tempo que estão falando que Ele vai voltar e nunca aconteceu nada. Porque o que o inimigo quer? Ele quer tirar da nossa cabeça algo que a igreja primitiva vivia, era a eminência da volta de Cristo. Todos eles viveram na eminência. Ah, pastor, quando Jesus vai voltar? Será que vai demorar? Eu não sei, eu vivo como se Ele fosse voltar agora. Eu vivo na eminência de Ele voltar agora. Era assim que a igreja primitiva vivia. Quando eu era criança, se falava muito mais da vinda do Senhor. Muito mais. E parece que o mundo piorou, as coisas pioraram e a gente parou de falar da vinda do Senhor. É como se a gente tivesse desistido. É como se a gente entendesse que a vida aqui é muito boa e vale mais a pena viver aqui do que estar com Cristo, que é muito melhor. Eu lembro que era tão falado, e era falado de um jeito errado, porque não era falado para gerar esperança, era falado para gerar medo. Então Jesus escrevia teu nome no livro da vida e apagava todo dia. O meu nome tinha um buraco no onde Jesus escrevia, de tanto que ele tinha escrito e apagado. E era tão, para vocês terem noção como era tão temeroso essa pregação, um dos meus irmãos fala que um dia ele estava vindo assim para casa e na época não era muito, era novidade, aqui, sabe aqueles túneis de luz, assim que no dia do rodeio, que fica jogando aquela luz para cima, assim, meu irmão falou que estava vindo para casa, e quando ele olha assim, tá aquelas duas luzes no céu, ele cai de joelho no meio da rua e fala: Senhor, não me deixa, não me deixa. Ele achou que Jesus estava voltando. Irmãos, quantas vezes eu acordei na casa à tarde, não via ninguém, e pensava: Jesus voltou. Saía correndo pela rua para ver se eu achava alguma tiazinha que eu acreditava que aquela ali não podia ficar de fora. Falei: não, aquela irmãzinha vai para o céu. E aí eu achava, quando eu via a irmãzinha, eu falava: ufa, não foi dessa vez que eu fiquei. Irmãos, eu era um medo terrível de ficar. Sendo que o ensino da ressurreição dos mortos não é para te gerar medo, é para te gerar alegria e esperança de vida eterna, para que a sua vida transcenda aqui, para que você construa. A Bíblia diz assim, depois dessa série, a próxima série, já vai gravando aí o nome, que vai ser Ambições Eternas, porque eu vou falar sobre as ambições que transcendem o tempo, aquilo que nós construímos para a eternidade, aquilo que nós construímos em Deus, que passa daqui. Então nós temos que ser cristãos que olham para lá, como um sentido de que isso é base da vida cristã. Um cristão não é firmado, não é solidificado, se ele não pensa na ressurreição, se ele não pensa na eternidade com Cristo. Ah, mas eu quero estar lá, porque as pessoas, gente, o ser humano é tão limitado que ele fala assim: por que você quer ir para o céu? Ah, porque eu não quero mais ter dor, não quero mais ter que trabalhar, não quero. Gente, é só motivo tonto. Irmã, Jesus diz: meu pai trabalha o tempo todo. Você achando que você vai para o céu para não trabalhar? Meu pai não parou de trabalhar até agora. Jesus diz: eu faço como meu pai. Tem gente que ainda fala assim: o dia que eu encontrar quem inventou o trabalho, então você vai ter que pegar Deus, aí você se prepara. Então as pessoas, e pare para pensar, irmãos, nós não devemos querer ir para o céu, porque lá nós não vamos ter as dificuldades aqui, nós queremos ir para o céu, porque estar com Cristo é muito melhor.
Estar com Ele é maravilhoso, poder desfrutar de Sua presença, de estar com Ele sem as limitações que o pecado nos trouxe, sem a degradação emocional e física que o pecado nos trouxe. Poder estar com Cristo em nossa plenitude é a coisa mais maravilhosa que deve invadir o coração de todo aquele que serve a Jesus Cristo. Eu digo com muito carinho, porque pode ter alguém aqui no nosso meio que ainda tenha um pensamento equivocado. Eu digo de verdade, eu queria muito que a doutrina espírita tivesse na Bíblia, porque é muito legal. É muito legal, gente. Você poder ter uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, vai até a hora da certa, você vai. Mas infelizmente não está na Bíblia. Pelo contrário, olha o que a Bíblia diz, Hebreus 9, 27 diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, tem doutrinas que são muito simpáticas, mas elas te atrapalham. Porque você fica esperando que você vai ter outra chance. Quer ver outra doutrina perigosa? A doutrina do purgatório. Você morre, fez tudo errado, mas depois alguém vai lá interceder por você para te tirar do purgatório, para te levar para o céu. Irmão, não tem jeito. O seu futuro, sua eternidade será determinada pela forma que você vive. Depois que você morrer, tudo que tinha para ser feito já foi feito. Restando depois disso somente o juízo. Porque nós precisamos ter esperança, mas esperança na vida que temos em Cristo. E vida em Cristo é vida na obediência da palavra do Senhor, na dependência de sua graça e com Ele. Então o convite para você é viver com Cristo, na esperança de que você vai se encontrar com Ele mais cedo ou mais tarde, seja pelo dia do arrebatamento, ou você pode morrer a qualquer momento. E eu não estou tentando fazer terrorismo, isso só é realidade. Gente, as únicas pessoas que a gente vai para o velório e não está todo mundo desesperado é quando a pessoa está acima de perto de 80. Aí todo mundo fala, nossa, viveu uma vida. Ontem nós fomos fazer o ato fúnebre do avô do Mateuzinho, 58 anos de casado, irmão. 78 anos de vida. Você olha para ele assim, o pessoal não está nem tão triste, o pessoal está assim, parabéns, hein? Está de parabéns, 58 anos casado, estou 3 e já não estou aguentando. Né? Tem irmão que aí com 5 anos de casado está dizendo que já está tempo demais. O cara, 58 anos de idade, nós deveríamos fazer uma estátua dele do lado do caixão assim, em memória. Agora, muitos velórios de pessoas que a gente vai e fala, nossa cara, estava conversando com ele ontem, estava tudo bem, fui no velório mês retrasado em São Bernardo, o cara almoçou com o meu irmão, cristão, almoçou com o meu irmão, falou, agora eu vou fazer uma entrega de moto, estava tranquilo de moto, um homem cruzou uma faixa, deu um toquinho no pneu traseiro dele, ele motoqueiro há 30 anos, profissional, mas já tinha passado o carro, o cara deu um toque na roda dele, ele perdeu o controle, bateu numa árvore e morreu na hora. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Minha prima, já contei essa história algumas vezes, 20 e poucos anos, recém-formada, 5 anos estudando na faculdade de engenharia. No primeiro dia de estágio, aonde? Na própria faculdade, que ela tinha passado 5 anos estudando, fazendo o quê? Fazendo estágio de engenharia, na faculdade de engenharia, com a cadernetinha na mão, anotando o que o professor estava dizendo. Quando o professor passa e ela passa, o prédio cai em cima dela. Morreu na hora. Você não sabe o dia nem a hora. Nós como cristãos não devemos temer a morte, porque a morte ela é infalível, ela vai chegar, mas ela não é o nosso fim, porque nós temos esperança de vida eterna. Por isso que não faz sentido nós ficarmos uma vida toda temerosa, ansiosa, porque nós temos uma esperança que transcende qualquer limitação da vida. Pedro ele vai dizer assim, irmãos, ninguém sabe o dia nem a hora. Tem uns engraçadinhos que falam, ninguém sabe o dia nem a hora, mas dá para prever o ano e o mês. Eu falo, cara, você é tonto? Não, porque a Bíblia está dizendo que é só dia e hora que não. Gente, a vida toda eu vi gente tentando descobrir o dia da vinda do Senhor. Não, acho que ele vai vir. Teve uma profeta de uma denominação muito grande no Brasil que tinha dito que ele ia vir em 1970. Aí deu errado, falou, não, é porque ele saiu do santo e foi para o santo dos santos. Tem um informante no céu. Tem um informante lá no céu que diz, não, ele deu um passo, mas o passo dele não era bem aquele que a gente esperava, a gente passou informação errada. Um monte de gente se levantou para poder querer dar a data. Por que isso é ruim? Porque não é a questão de saber quando, é viver na eminência.
É fazendo de tudo, toda hora, porque Ele pode vir amanhã. Baseado nisso, esse é o último texto que eu vou ler com você nessa manhã. Como nós devemos viver? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso do 10 ao 13. O texto diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus, olha gente, isso daqui, Pedro está escrevendo isso há 2000 anos atrás, e olha como ele descreve um cataclisma que nunca tinham visto acontecer naquele tempo, muito parecido com o resultado de uma bomba atômica. Ele vai dizer o seguinte: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele vai dizer: vivam de maneira santa e piedosa. E como? Esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. E ele vai dizer: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Vai chegar um dia, irmãos, onde tudo isso aqui vai ser destruído. Aí você poderia falar: mas como ter esperança sabendo que tudo isso vai ser destruído? É porque nós esperamos novos céus e nova terra. A nossa esperança não está aqui, mas como eu tenho que viver então? Para que serve todas essas informações? Só para mim ficar aqui agoniado, esperando que Ele vai voltar? Porque muitas pessoas começam a fazer o quê? Se Jesus vai voltar mesmo, eu não vou mais ficar preocupado em investir, em cuidar da minha família. Gente, eu vivo como se Ele fosse voltar agora. Me planejo como se Ele fosse voltar daqui 100 anos. Eu vou cuidando da minha vida como se ela fosse demorar muito tempo para acabar. Mas eu falei para o Senhor: interrompa quando o Senhor quiser. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Como eu devo viver? Esperando e apressando. Esperar fala de estado. Esperar fala de como eu espero, vivendo uma vida santa e piedosa. Porque quem sabe que Jesus vai voltar a qualquer momento, não fica brincando. Eu estou vivendo amasiado, estou vivendo de uma forma fornicando, estou vivendo adulterando, estou vivendo... mas vamos resolver. Vai resolver como? Se você não sabe, Jesus, acerta logo. Acerta logo, vai lá, já resolve o problema. Por que você vai empurrar para frente? Resolve já. Porque você tem que viver esperando. Esperando o quê? Se eu estou esperando, eu já tenho que me preparar. Eu tenho que resolver. Pastor, eu sonho em viajar, trabalhar para fora. Como que você faz para esperar uma proposta lá de fora? Irmão, o que você tem que ter no mínimo? Seu passaporte, não é verdade? Eu não vejo a hora de ter uma proposta para trabalhar fora do país. Não tem nem passaporte. Vai lá e tira o passaporte. Aí você está esperando de forma correta. Se Jesus vai voltar amanhã, o que você está fazendo brincando com a vida de pecado? O que você está fazendo brincando de ser crente? O que você está fazendo brincando, levando de qualquer jeito sua vida com Deus? Se você está esperando, espere de maneira correta. E como você apressa? Porque ele está dizendo que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Como eu posso apressar a vinda do Senhor? A Bíblia diz que Ele virá quando o Evangelho for pregado em todos os cantos da terra. Se existe um canto de Tapetininga que o Evangelho ainda não foi pregado, Jesus está esperando que nós cheguemos lá. Nós vamos apressar a vinda dEle pregando nesse lugar. Nós vamos apressar a vinda do Senhor vivendo uma vida intensa com a pregação do Evangelho. Então nós esperamos tendo uma vida piedosa, uma vida de transformação, e apressamos pregando o Evangelho. Isso é a base da vida do crente. Não é só para que a minha vida seja melhor, para que o meu bem-estar fique em dias. É porque eu estou esperando. A igreja primitiva criou uma palavra para dizer isso, que era Maranata, que era: ora vem Senhor Jesus. A palavra Maranata vai dizer: vem logo, vem logo, vem logo. Nós estamos te esperando. Queridos, nós estamos esperando o dia de nos encontrarmos com o nosso Senhor. Será o dia mais glorioso da nossa existência. Será o dia mais maravilhoso quando nós vamos olhar para Ele e tudo fará sentido e vai valer a pena cada sofrimento, cada dor. A Bíblia diz que os nossos leves momentos de sofrimento aqui na terra não hão de se comparar à glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Qualquer coisa que você passe de dificuldade nessa vida, qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer perda, isso não tem comparação com a glória que está reservada para nós em Cristo Jesus. Quando nós olharmos o Senhor, quando nós olharmos para a sua face, tudo desaparecerá. Nós não precisaremos de mais nada, nós não pediremos mais nada. Nossos
olhos brilharão, porque nós olharemos para os olhos dele, e os olhos dele vai transmitir para nós amor, vai transmitir carinho, vai transmitir que nós desejamos muitas coisas, mas ele morreu por uma só, para ter o governo de sua vida. O Senhor está te convidando a abandonar a mediocridade e se aproximar de uma vida que faz sentido, e que essa vida alcance os seus filhos, que essa vida alcance sua casa. Mas eu falei aqui no primeiro culto, o diabo ele não está nem ligando para o teu casamento. O diabo quer acabar com o meu casamento porque ele está preocupado. O diabo não está nem aí com o seu casamento, o diabo quer seus filhos. Porque um casal, quando se divorcia, e ainda mais um casal que conhece o Evangelho, ele expõe seus filhos à distância de Deus, distância da igreja, distância da fé. Então comece a cuidar do teu casamento, comece a cuidar da tua vida, porque nós vivemos como quem sabe que Jesus está voltando. Não seja você um promotor de facilidades para que o seu filho vá para o inferno. Que nós possamos viver uma vida compromissada com a pregação do Evangelho. Seu casamento está difícil, a igreja está aqui para te servir. Eu já tentei de tudo. Tentou não, porque nós não conversamos com você ainda. Então se não foi a gente, não foi um monte de coisa que você não tentou ainda. Tem muita coisa para tentar, tem muita coisa para fazer. O Senhor ama você, o Senhor ama a tua casa, o Senhor ama os seus filhos, e você tem a responsabilidade de ser um pregador do Evangelho, para que os seus filhos amem Jesus, sejam apaixonados por Jesus. Pastor, eu não sei se eu fico muito firme na comunidade. Se você não faz por você, faça pelos teus filhos, para que os seus filhos cresçam em um lugar onde eles possam ouvir a pregação do Evangelho. Que isso gere senso de responsabilidade em nós, para que nós possamos ter uma vida esperando e apressando a volta do nosso Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé essa manhã. Você que recebe essa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor.